Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre Israel e as profecias bíblicas se cumprindo nos nossos dias. Veja esse vídeo até o fim e você vai ver a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias, porque Israel é a nação que Deus levantou através de Abraão, Isaque, Jacó, que foram um povo, os descendentes de Abraão, para o Egito. Lá se tornaram uma multidão muito grande de israelitas, saíram do Egito debaixo do poder de Deus, usado por Moisés, com quase 2 milhões de pessoas, e se tornaram uma nação. E essa nação é Israel dos tempos de hoje, da onde nasceu Jesus Cristo, o Salvador. E tem muitas coisas escritas a respeito de Israel. Fica comigo e você vai ver o que Deus fala na Bíblia sobre esse país de Israel nos tempos de hoje, e o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está enquadrado nas profecias bíblicas de Israel. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 32, que diz assim: Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus Cristo, ele estava dizendo sobre o final dos tempos, o que iria acontecer com essa nação de Israel. Se você ver as notícias em todo o mundo, Israel, ele é do continente asiático. E ele faz fronteira com vários países: Egito, Síria, Jordânia, Líbano. E a maioria dos países ao redor e ao redor de Israel são contra Israel. Jesus Cristo disse que nós não somos do mundo, estamos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E o diabo sempre vai nos odiar. O diabo vai ter sempre raiva de você porque você crê em Deus, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. E ele vai fazer de tudo para nos destruir. E o diabo, nesses fim dos tempos, está se lançando totalmente contra Israel. O que está acontecendo hoje em Israel e o que vai acontecer é tudo cumprimento da palavra de Deus. Se você não acredita que Jesus Cristo é real, se você não acredita que Deus é o Senhor, o arquiteto do universo, é o Senhor de todas as coisas, é o Criador de tudo, então comece a acreditar. Como que eu vou acreditar nisso, pastor? Comece a ler a palavra de Deus e você vai ver que tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo nos nossos dias. Eu vou falar aqui rapidamente sobre esse país de Israel. Veja que coisa espetacular o que está acontecendo. Lembra que Deus levanta esse povo judeu, israelita, através dos descendentes de Abraão. Veio Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve 12 filhos e assim os seus filhos se casaram. E eles, em uma fome que teve em Canaã, eles desceram para o Egito, aonde José
filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, já estava governando o Egito. Aí foi mais de 70 pessoas dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E eles fizeram morada no Egito. E eles foram se multiplicando, crescendo, essa família de mais de 70 pessoas dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Depois de 400 anos, essas famílias de 70 pessoas, de mais de 70 pessoas que entraram no Egito, depois de 400 anos, já eram quase 2 milhões de pessoas. Já era um povo com milhares e milhares de pessoas, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus envia Moisés para libertar esse povo do Egito, para levar a uma terra que mana leite e mel. Esse povo, de quase 2 milhões de judeus israelitas, dos descendentes de Abraão, ocuparam que eram terra deles mesmo, em Canaã. Tomaram posse e ali viraram um país com o nome de Israel, que esse nome de Israel foi dado para Jacó, porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E esse nome existe até hoje, Israel. Esse povo era um povo livre, um povo de terras abundantes, terras boas. Mas Deus disse para o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que se eles obedecessem, que Deus seria sempre com eles, que eles seriam uma bênção, essa nação seria uma bênção. Mas vindo o tempo dos reis, vindo o tempo dos juízes primeiro, depois o tempo dos reis, aí o povo de Deus foram indo se desviando, se enfraquecendo na fé, adorando outros deuses, deixando o pecado entrar. Aí Deus avisou que a nação de Israel não seria mais uma nação com autoridades próprias. Eles iriam perder o domínio dessa nação. E isso foi o que aconteceu. Veio Nabucodonosor, levou o lado sul de Israel, da Judéia. Antes de Nabucodonosor veio os assírios, levou o lado norte de Israel, Samaria, e o país inteiro se tornou escravo. O país de Israel inteiro se tornou um país que perdeu o domínio. Eles moravam até ali, muitos foram feitos cativos, mas depois voltaram, sem ter o domínio do próprio país. Moravam em Israel, mas não tinham domínio sobre o próprio país. Não podia ter um exército, não poderiam ter as suas próprias vontades, eram escravos dentro do seu próprio país. Mas Deus tinha prometido que esse povo, eles teriam autoridade novamente desse país. Aí depois de muitos anos veio Jesus Cristo, que esse país de Israel estava debaixo do poder de Roma. Ainda Israel era dominado pelos impérios estrangeiros. Lá vem Jesus Cristo, morre pelos pecados de todos aqueles que crêem nele. Mas Israel ainda continua sendo subjugado, dominado por o Império de Roma. Mas Deus tinha prometido que Israel se tornaria um país independente, teria seu próprio exército, suas próprias leis, teria o próprio domínio do país. E isso aconteceu depois de quase 2000 anos. Agora, em 1947, 1948, aonde que um brasileiro na ONU chamado Oswaldo Aranha, juntamente com os integrantes da ONU, decretaram que Israel
fosse uma nação novamente, que eles tivessem o seu próprio exército. De 1947, 1948 em diante, Israel se tornou um país, uma nação, um estado independente, com exércitos, com leis, ciência, tecnologia. Israel tem crescido demasiadamente muito grande. E hoje Israel tem um exército, um dos exércitos mais poderosos da terra. Um exército muito poderoso. Só que segundo as escrituras sagradas, as nações vão vir contra Israel. Pode ver que muitos países do Oriente Médio, da Ásia, até outros países fora do continente, não gostam de Israel, porque Israel tem a promessa de Deus. E a Bíblia diz que no final dos tempos, as nações iriam se levantar contra Israel. Mas a Bíblia também diz que quando todas as nações se reunirem para destruir Israel, aí vem Jesus Cristo lá do céu, com poder e grande glória, livra Israel, salva Israel e começa a governar o mundo. A vinda de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, povo que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, já está muito próxima. Isso que está acontecendo com Israel, guerras, ataques, conflitos. Israel é o relógio do mundo. Israel é o relógio de Deus. Tudo isso que está acontecendo está na Bíblia. Você que não acredita na Bíblia, você não precisa acreditar no que eu estou falando, no que nós, o povo de Deus, estamos falando. Leia a Bíblia, que você vai ver que o que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. O que está acontecendo hoje com Israel, esses conflitos, essas guerras, está na palavra de Deus. É Jesus Cristo que está voltando. A vinda de Jesus já está muito próxima. Isso é realidade, é fato. Como que você está na presença de Deus? Você está fraca na fé? Se fortaleça na fé. Está desviado? Volte para os caminhos do Senhor. Está querendo sair da igreja? Não saia. Está desanimado? Se anime. Não está orando? Passe a orar mais. Não está lendo a Bíblia? Leia a Bíblia mais ainda. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus não mente. O que está escrito há mais de 2, 3 mil anos atrás está se cumprindo nos nossos dias. Então, se a Bíblia tem profecias bíblicas que está escrita coisas de milênios atrás, está se cumprindo hoje, então realmente existe um Deus, existe um arquiteto, existe um Criador que sabe o futuro, que sabe de todas as coisas. E Deus conhece você, conhece a tua vida. Venha para os braços do Senhor Jesus Cristo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para os teus problemas. Olhe para Cristo, porque Jesus está voltando. Todos esses acontecimentos são cumprimentos das profecias da palavra de Deus. Aceite Jesus, se fortaleça na fé, volte a congregar, volte a orar, volte a adorar a Deus. Busque primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal.